Se eu tivesse que resumir em apenas uma palavra o que está sendo essa minha viagem de bicicleta pelo Nordeste, seria encontros. E hoje pode ser que seja um vídeo um pouco diferente dos demais, mas tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu estou num sítio muito especial em Santo Agostinho, pertinho de Recife, Pernambuco, com pessoas mais especiais ainda, uma galera assim que eu admiro demais. E eles têm uma história em comum, eles saíram de grandes cidades para morar juntos em um sítio no interior. E agora eles vão partilhar como foi esse processo de transição, alguns desafios e muitos aprendizados. Mas tudo começou quando? Tirei uma folguinha do sítio, eu segurando a saudade das pincas de bananas infinitas para realizar um sonho e desafio. Eu e a Banguela rodando os interiores do Nordeste para conhecer gente que tá, assim como nós, atrás de mais sentido e conexão com a vida. E muito mais. Tejuaçu, lagartiu, teju, tebu, jacuraru, tejuaçu, lagartiu, teju, teju, jacuraru. Eita gota! Ui! Bem, eu sou Flaira Ferro, sou artista, nascida em Recife, trabalho com essa relação entre música, dança, arte de um modo geral, autoconhecimento e educação, né? São as frentes que eu atuo nessa existência. Eu sou Lucas Dan, sou paraibano, sou músico instrumentista, sanfoneiro, pianista, sou compositor, produtor musical e educador musical também. Eu sou Júlia, sou educadora, permacultora, artista da vida, sou mãe da Serena e do Joaquim. E a maternidade trouxe para mim uma urgência. Eu sempre sonhei em viver na terra, em mudar para um sítio, mas era sempre um plano futuro. Eu sou o Rodolfo, sou pai do Joaquim, pai da Serena, que está atrás das lentes, e pai do Calu, que está lá em Floripa. A gente está aqui em Pernambuco, viemos aqui morar pertinho da floresta. Eu sou oceanógrafo, educador ambiental, além de pai, né? Pai é o primeiro, né? Bem, um processo de transição, né, de morar no campo, numa zona rural, saindo da cidade, para mim foi se dando aos poucos, assim. Eu cresci na capital de Pernambuco, né, uma capital completamente urbana, né, Recife, mas o meu pai é do interior, de Garanhuns, Bom Conselho, ali, agreste de Pernambuco, e eu tinha o hábito de passar sempre as festas de fim de ano, festas juninas, as festas celebrativas do ano na casa dos meus avós. E eles tinham sítio, eram pequenos agricultores, tinham toda uma história já ligada ao campo, né? Então eu sempre gostei, sempre foi um ambiente onde eu me sentia muito em paz, muito bem. Mas a vida se deu mais na cidade. E o processo de transição para mim aconteceu, acho que principalmente no período da pandemia, que foi quando eu comecei a me interessar mais pelas cosmovisões dos povos originários, né, aqui do Brasil. Muitos indígenas de diferentes aldeias, né, de diferentes grupos de pensamento. Comecei a ir atrás, a ouvir, né, quem eram essas pessoas que há milhares de anos ocupavam o território Brasil e cuidavam do meio ambiente, se entendendo o meio ambiente, se entendendo natureza. Porque eu acho que a gente com a pandemia entrou um pouco num colapso de muitas coisas, de valores, do que era tido como ideia de ser bem sucedido, começou a cair por terra para muita gente. Foram processos que desencadearam muitas questões emocionais humanas, né, à tona. Então eu fui buscar referências, eu fui buscar me segurar em alguma coisa que pudesse me dar sustentação para atravessar esse momento tão desafiador, né, que foi e que está sendo ainda a pandemia.
E aí, à medida em que eu fui indo atrás dessas falas, né, de pensadores, Ailton Krenak, Sônia Guajajara, que eu fui adentrando, né, no universo das aldeias Funiô, dos Yawanawás, dos povos Pancararu. Foram os 3 principais que eu fiquei mais estudando. Foi que eu comecei a sentir mesmo uma vontade de caramba, quero estar mais perto disso, dessas sabedorias. E paralelo a isso, eu já desenvolvia um projeto social, um trabalho social com o MST. Eles têm um trabalho chamado Roçado Solidário, onde eles convidam as pessoas das cidades a plantarem nos assentamentos, no campo, para plantar alimentos que 3 meses depois serão colhidos e doados para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando fome. Então eu participei ativamente, continuo participando, agora um pouquinho mais distante por estar morando longe, mas assim, participei ativamente durante um bom período com o Roçado Solidário. Então eu ia para os assentamentos de várias regiões aqui do estado para fazer esse plantio junto com outras pessoas que tinham essa mesma realidade urbana, né? E aí foi ficando muito forte esse desejo, sabe, de estar perto da terra mesmo, de estar lidando com o processo vivo da vida, ao invés de você pegar um alimento no supermercado que parece que já nasceu ali no supermercado, né? Você entender o processo de quem faz, aonde que é colhido, de que forma, como que é toda a produção, né, daquele alimento. Então, vivenciar isso era um desejo muito grande. E aí, como que isso se deu? Eu, depois que voltei de uma experiência que eu vivi com os povos Yawanawás lá no Acre, eu passei por um processo de transformação muito grande e fui procurar um lugar para morar. E desses lugares todos que eu procurei, nada parecia assim, nada parecia fluido, nada, ou era muito caro, ou era muito difícil de negociar, ou tinha muito quarto e eu precisava morar sozinha. E foi quando os meus pais, enfim, a história é longa, mas resumindo, foi quando os meus pais me relembraram, né, da presença desse sítio que a gente tinha. A família tem um sítio há 12 anos, que estava abandonada, né, uma casa que minha irmã construiu. E ninguém queria, esse sítio ia ser vendido. Estava assim, já para ser vendido esse ano, assim. Aí eu disse, calma, peraí, tem alguma coisa para mim aí. Aí eu cheguei na casa, estava toda abandonada. Era maribondo, era cobra, era aranha, era tudo que você imaginar de bicho, assim, já tinha se instalado na casa, mais de 7 anos sem ninguém estar aqui. Mas alguma coisa no meu coração dizia, é aqui que eu vou firmar meu lugar. E nesse processo também comecei um encontro desse amor que estamos vivendo, que está gerando frutos, né? Estamos com um bebezinho aqui a caminho. E a gente, enfim, se entendeu também, se reconheceu nesse estilo de vida. Eu passei a minha vida entre João Pessoa, a capital da Paraíba, e Campina Grande, que fica mais ou menos 1h30 de João Pessoa, conhecida também como... e reconhecida por ser um lugar onde acontecem uma das maiores festas de forró, né? Festas juninas. E tá nesses 2 lugares urbanos, embora principalmente Campina Grande traga e abrace muita gente que veio do campo, da zona rural, mas 2 lugares urbanos. Para mim, estar hoje aqui mais próximo do natural, eu divido em 2 princípios, assim, tem 2 coisas que tem bolido muito comigo. Uma é uma coisa de continuidade. A minha avó era indígena, a mãe do meu avô. Eu venho de uma família camponesa, de mulheres costureiras e homens do campo. Não estou inventando nada de novo, não sinto rompendo com nada. Eu sinto que é uma continuidade de um fluxo que minha família já traz. Para além disso, eu acho que artisticamente o forró e a cultura popular é onde eu mais bebi e foi a minha fonte de educação musical. E o forró trata disso, né? Trata das coisas, principalmente, né?
trata das coisas do campo, da beleza do canto dos pássaros, das plantas, do movimento migratório dos nordestinos, das coisas desse lugar. Então eu acho que nada fazia mais sentido do que viver na prática o que eu sempre preguei enquanto arte. Vivenciar na real, assim, acordar todo dia ouvindo galo, passarinho, dormir ouvindo cigarra. Então é tudo que eu cantei a minha vida toda, nesses mais de 20 anos de carreira. E para além disso, eu tinha muita vontade de vivenciar esse outro tempo proposto pela natureza, né? E quando eu falo tempo, está muito além do pulso, dos ponteiros do relógio. Mas é o tempo de cada coisa mesmo, o tempo que nasce, o bicho sai do ovo da galinha e se desenvolve, o tempo que a planta dá, tem planta que dá mais em 3 meses, tem planta que dá em 2 anos, tem planta que vai 5. Então estar diante dessa nova proposta de tempo, que não é nova, né? É mais antiga que nós, eu acho que é reaprender como viver, assim, saber entender nossa pequenez diante de um universo tão sábio, tão completo. Então a gente começou a perceber ali na cidade, entre os muros, né, as contenções ali, compartimentações, um negócio muito fora da nossa essência mesmo, da nossa conexão, né? Mesmo ali a gente, numa bolha mesmo, que é Floripa, já é uma bolha, mas num bairro do sul da ilha, que também é uma outra bolha, e num jardim brincante, né? Uma bolha dentro da bolha, dentro da bolha. E aí mesmo ali a gente ia dar um rolê pelas ruas, né? Fazer um passeio com as crianças. E aí a gente sentiu uma energia muito, né? As pessoas, assim, os vizinhos, uma energia muito destoante do que no caminho que a gente estava seguindo, né? E eu, assim, no movimento que eu estava ali, desse jardim brincante, estava num momento muito bom, assim, de encontro comigo mesmo, né? Tava tipo, nossa, a gente tá sentindo que tava fluindo na vida, né? Crescendo, aprendendo, né? Uhum. A Ju ficou grávida desse pequeno e algo nela mudou muito forte, assim, né? Inclusive nesse olhar para dentro, né? Que a gravidez, a gestação, acho que convida muito, né? A olhar para dentro, né? Do corpo todo mudando. E aí a Ju sentiu muito forte de fazer esse movimento para um lugar mais de mata, né? Mais ainda conectado na natureza, né? E sempre foi um sonho nosso, porque a gente sempre estava adiando isso, né? Mais do que um planejamento, foi a vida acontecendo, as crianças chegando e a gente sentindo que não cabia mais o tempo da cidade dentro da rotina que a gente queria criar. E haviam muitos descompassos nessa vivência, na construção da rotina mesmo, de integrar o tempo de uma criança com o tempo de uma cidade acontecendo e o seu próprio ritmo muito mais mecânico do que natural, né? E a nossa história dentro da educação, ela é muito conectada à natureza desde a raiz mesmo, né? A gente chegou na educação através da permacultura, através da vivência na natureza, em sítios. Iniciamos nosso primeiro projeto de educação, a UNA Aprendizagens em Florianópolis, com o desejo de ser educação ambiental. Conforme a gente foi trabalhando com as crianças, a partir da prática, foi ficando bem claro que a educação ambiental, ela é natural, ela flui naturalmente quando as crianças estão livres para serem quem elas são. Que não precisamos tanto de atividades direcionadas sobre educação ambiental, mas sim de espaços seguros, silenciosos, com adultos presentes para que as crianças possam se experimentar. E trabalhar com as crianças trouxe nosso olhar para dentro. Fala, nossa, nós somos natureza, tudo é natureza, é natural se conectar com a natureza. E aí a Ju sentiu muito forte de fazer esse movimento para um lugar mais de mata, né? Mais ainda conectado na natureza, né? E sempre foi um sonho nosso, porque a gente sempre estava adiando isso, né? E aí eu resisti, num primeiro momento eu resisti a isso, né?
Mas aí a gente... medos, né? Comecei a sentir medo de sair ali, né? Tinha toda uma estrutura, né? Falei, nossa, vou me lançar agora pro desconhecido, meu Deus do céu. Mas aí fui na guiança ali também, na confiança do que ela sentiu, né? Olhei pra mim também e falei, nossa, tá conectado comigo esse movimento, né? E aí a gente planejou, a gente fez todo um planejamento, assim, mas nada do que a gente planejou aconteceu. Mas o ato de planejar, né, fez a gente se movimentar, né? E aí a gente chegou aqui em Pernambuco, a ideia era ir para Bahia. E aí a gente se conectou com a titia Flaira. E a Ju principalmente se conectou com ela. Elas tem uma história aí, não sei se elas contaram. Teve um sonho em sincronia, assim, as duas sonharam mais ou menos no mesmo tempo de estar aqui. Vários desafios, meu Deus do céu. Quando eu cheguei aqui, fiquei doida porque primeiro que aqui está afastado de supermercado, não tem vizinhos, o iFood não chega, não tem nada, então é uma vida que lhe convoca o tempo todo para você ser autor do seu dia, o tempo inteiro. Então se alguma coisa acontece, se algum cano estoura, se não sei o que, você não tem um zelador para você ligar, não tem um síndico para você reclamar, não tem um encanador que vai chegar rapidinho. Então tem o quê? Tem a sua presença para ver qual é a forma mais eficiente de tentar resolver aquilo e soltar o paradigma da velocidade que a cidade traz muito, assim, porque aqui é isso, a luz falta direto, de vez em quando demora para voltar, a internet oscila e aí você fica naquela de tipo saber lidar com esse tempo outro que não tem as mesmas urgências e as mesmas pressas, que a coisa acontece de uma outra forma. O desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento industrial, né, dessa parte aí, não é o mesmo daqui. Aqui requer muito mais um desenvolvimento humano, um recurso de dentro para fora, de você estar presente, de você lidar com o silêncio, de você aprender a voltar para si. E é isso, assim, eu chegar em casa, eu tenho que sempre de vez em quando dar uma mexidinha num sapato, numa sandália, porque às vezes pode sair, né, uma lagartixa, sai uma aranha, sai um jacaré, uma cobra, um tubarão no meio do mar. Não, mas a gente tem que andar esperto, porque estar num ambiente com muita vida ao redor, né, lhe torna mais vivo, né, lhe torna automaticamente mais vivo, porque na cidade você fica acomodado, esterilizado, né, um piso que não brota nada, né? A coisa, tudo é cimento, não sai nada dali, então você não é surpreendido, você sabe, você tem a falsa sensação de estar sob controle as coisas, você tem a falsa sensação de ter domínio sobre o ambiente que você está, né? Aqui não, aqui você é só mais um bichinho diante dos milhares que estão ao redor. Formigas, se você não olha para baixo de noite, a depender da lua, elas atacam cá sem dó nem piedade. Então, você é só mais um dentro do ecossistema. E aí isso para o ego humano também é um trabalho, porque a gente começa a se sentir mais vulnerável, a gente vai se percebendo menos dominante, né? Como a gente aparenta ser quando está na cidade. Tudo gira em torno do ser humano, né? Danem-se os rios, danem-se os mangues, os ecossistemas, e tudo é para você, né? E aqui não, aqui a vida lhe torna muito mais integrado a todo um ecossistema que faz com que você esteja mais atento, esteja mais presente, solte essas expectativas das resoluções fast food, né? E para quem não está acostumado, isso é estranho, né? Porque a gente, poxa, gosta de ficar coçando a bunda esperando as coisas chegar, né? Muito mais fácil, né? Você está acomodado, né? É o vício na facilidade, mas ao mesmo tempo que é um vício que amortece, que deixa a gente anestesiado, que a gente vai perdendo a empatia com a vida, a gente vai perdendo a sensibilidade para ouvir as intuições, para ouvir. Então,
você perde numa sensação de conforto e ganha na sensação de estar vivo, de estar realmente conectado com algo muito maior do que o próprio umbigo, que as cidades traz essa sensação de você estar muito autocentrado. Para mim a dificuldade é sair da janela e fazer as coisas. Que é tudo tão bonito, é difícil desconcentrar daquilo ali e a vida seguir. Então quando você pisca, passa 1h30. O tempo passa rápido, né? A dificuldade de lidar com a beleza constante, né? Mas eu acho que Flávia falou tudo, assim, a gente compartilha muito sobre isso. E é bem isso, assim, na cidade a gente tá bem ligado no automático, né? Você sabe que o sinal vai estar vermelho, os carros vão parar, então você passa. E aqui não, aqui você tem que olhar para onde você passa, que você é surpreendido, que é bom, que é ruim. Que ela já disse, e acho que é isso. Entender mesmo que tudo está centrado em você, assim. E ao mesmo tempo não, está centrado em você como resolução dos problemas. Você tem que assumir os BOs, as coisas que surgirem, os desafios, mas ao mesmo tempo a natureza em quem manda, né? Então não tem como terceirizar a resolução de problemas. Então eu acho que são remédios da natureza para o nosso existir de alguma forma. O primeiro desafio que me vem dessa vida na natureza é a falta de distrações. Porque a gente tem esse mergulho, né, para dentro, essa proposta que é também o nosso trabalho, a nossa forma de servir no mundo, mas é o nosso estilo de vida antes de qualquer coisa, né? Esse olhar para dentro, trazer para si, pegar o bastão, como a gente chama, né, da própria vida. E então aqui a gente encontra esse espaço de silêncio, aonde não há espaço de se distrair de quem você é mais, né? De repente você está ouvindo os seus pensamentos com muita latência. De repente você está se ouvindo assim, sem interferências. E não tem mais tantos desvios de rota, assim, como a gente ainda tinha na vida que a gente construiu na capital. De distrações externas mesmo, né? No momento em que eu estou me sentindo triste, por exemplo, ter como que eu posso explicar isso? Mas poder ir para fora, sair, ter outras distrações. Aqui a gente tem esse espaço de silêncio que te convida a olhar para dentro e te coloca também num estado de sensibilidade muito grande para todos os barulhos, para toda a poluição, tanto de fora quanto os barulhos da mente mesmo, né? Acho que outra coisa assim, que até acho que mais até no campo mais nosso, assim, né? É a construção de uma rede, né? A gente está, sei lá, a mais de 3.000 quilômetros de distância da onde a gente já tinha, né, vários amigos, família, e a gente se jogou num lugar onde a gente não né, tinha começado do zero a criar esses vínculos, e está se criando, né? Está sendo bem bonito, assim. Mas no começo isso foi um desafio, algo que gerou um pouco de medo. Nossa, só nós aqui com essas crianças. E Sereninha, né? Os amiguinhos, como que vai ser, né? E o desafio também de ter um rendimento também, né? De um outro canal, né? Então, existem aqui infinitas possibilidades, né, da gente, um lugar muito abundante, né, mas aí também houve esse chamado, assim, para reorganizar, né, da onde a gente vai se organizar financeiramente, se sustentar, né. E aí, eu acho que como em qualquer área também da vida, né, onde a gente está mudando de cidade para um outro lugar, assim. Eu acho que isso da abundância também chega como um desafio na hora do foco. Porque a gente chega aqui, por exemplo, numa terra como essa, que tem muitas possibilidades de renda, na verdade. Muitos recursos diferentes. E às vezes a gente fica até sem saber o que fazer.
Eu vou trabalhar com um produto específico, eu vou trabalhar com qual ramo eu vou escolher dentro de todas essas possibilidades, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma fartura de água, água mineral. A gente tem uma abundância de banana, a gente tem jaca, coco. Então a gente tem esse processo também de escolher, afunilar qual vai ser o nosso foco dentro de todo esse terreno, de toda essa abundância, qual que vai ser o nosso funil, assim, né? Porque senão eu sinto que tem esse risco também de você se perder. Acho que esse também é mais um desafio de lidar, porque a gente teve uma educação até aqui, a maioria de nós, mas eu, o Rô também, de muito direcionamento. Então a gente cresceu recebendo de fora a orientação do que fazer o tempo todo, né? Então agora você vai estudar isso, agora você vai pesquisar isso, agora você vai caminhar por aqui, caminhar assim, com esses sapatos. Então a gente até muito pouco tempo atrás caminhou assim, né? Recebendo as orientações de fora. Então no momento em que a gente resolve assumir o leme da nossa própria vida, a gente se depara com esse desafio também, que é o desafio da autonomia, né? De, nossa, agora eu preciso fazer minhas escolhas. Agora eu preciso escolher com que sapato eu ando, qual caminho eu vou percorrer, qual trabalho eu vou escolher a partir de agora. Um mamoeiro lindo, pé de jaca, pé de jambo, bananeira, pitanga. O que mais que eu vejo? Limão, muito limão. Jaca, coco tem por todo lado. Coco era o nosso sonho, produzir lá no Paraná. Mas não dá, né? O que isso trouxe de novo para vocês como indivíduos, como seres humanos? O que essa experiência já transformou? A mudança ela acontece de forma sutil, de dentro para fora. Quando você menos espera, você já mudou. A sensação que eu tenho de estar aqui, numa área rural, numa área ligada à floresta, ao plantio, comendo a banana daqui, comendo o coco, a água do coco daqui, a fruta que dá aqui, é que toda vez que eu saio daqui, que vou para um ambiente artificial, como é as cidades, o meu corpo ele vibra junto, assim, eu me sinto mais bicho, planta, mais humana do que quando eu estava nos centros onde parecia que era muito normal olhar um mendigo na rua. Você se acostuma com o horror, você se acostuma com a miséria, você se acostuma com a pobreza e cria uma certa capa de indiferença para conseguir existir, porque se você for sensível a tudo que está dando errado, você não consegue viver, então você precisa criar uma capa, né, nas cidades. E o fato de estar aqui, eu estou destruindo essas capas, e aí eu sinto muito mais. E obviamente sofro, porque quando você sente, você se vulnerabiliza, e obviamente eu me humanizo mais. À medida que eu me vulnerabilizo, que eu entendo que tem coisas que precisam ser mudadas. E aí quando eu percebo que eu sou humana e que eu posso fazer alguma coisa em relação a isso, aí eu vou para a ação e começo a ir na direção de uma mudança realmente de mundo. Então acho que é isso, a transformação vem sutil, ela vai fragilizando a gente vai ganhando empatia, a gente vai se vulnerabilizando e a gente vai dizendo, não dá para continuar compartilhando e compactuando da doença, a gente precisa ir em busca da saúde. Para mim veio como um sentimento de integridade, de estar cumprindo um propósito na vida, assim. Eu lembro desde criança, eu tive uma visão de um homem no meio da floresta com uma enxadinha, assim. Eu falei, nossa, fiquei assustado na época e nem entendia, né? Mas depois que eu fui me encontrando, assim, com as plantas, né? Com a natureza, começou a fazer cada vez mais sentido isso. E aí eu tô aqui agora há quase 5 meses e eu sinto no meu corpo
uma mudança incrível na minha saúde, no meu ritmo de vida mesmo, assim, né? Como se estivesse mais em sincronia com a natureza, né? Com a minha natureza, né? No caso, assim, cada vez mais. Então, sinto, isso é incrível, assim, de sentir a água mineral daqui, né? Bebendo dessa água, se nutrindo dos alimentos que tem aqui, assim, como isso me dá muita força vital, né? Me sinto assim muito mais desperto. Se não, filha, jogou a goiaba. Eita, eu peguei a casca da banana e falei, pode jogar no matinho. Pegou a goiaba da minha mão. Pra mim, um dos grandes presentes de estar aqui é uma nova relação com o tempo. Eu sinto que a gente está construindo uma rotina, uma organização do tempo que está muito mais alinhada com o tempo do nosso corpo. Mesmo o nosso tempo fisiológico, né? Nosso organismo, como que está sendo mais considerado na nossa rotina do que a gente conseguia fazer na cidade. Então, acordar numa hora que é mais harmônica para o nosso organismo e dormir numa hora que é mais saudável, comer numa hora que está mais alinhada com o horário que a gente tem fome. Então a gente tem aqui a construção de um tempo que não é tão ditado por fora, né? Antes a gente tinha o nosso tempo construído a partir de compromissos externos, né? Então a gente precisa almoçar essa hora porque tem que realizar algo. Tinha um tempo muito apertado, com muitas coisas para realizar sempre. Aqui eu sinto que a gente está ganhando essa oportunidade de estabelecer uma nova relação com o tempo e encontrar caminhos de colocar esse tempo a nosso favor. Então, em cada uma das coisas que a gente faz, a gente está conseguindo se colocar por inteiro, ao invés de estar tão compartimentado entre muitas coisas para fazer ao longo do dia. Então, às vezes tem um dia que a gente faz uma coisa, duas coisas, 2 compromissos. Hoje a gente tem uma reunião e essa é a função externa, né, do dia. Além de toda a vida acontecendo, né? Faz almoço, tem as crianças. Mas hoje a gente tem uma reunião e antes isso parecia muito pouco, né? Como assim um dia você tem uma reunião? Não dá pra só isso. Você precisa fazer mais. Só que nessa reunião, nesse único compromisso pontual, a gente consegue estar por inteiro e os resultados são muito maiores. Então a gente está parece que a gente está se regulando, né? Se reorientando com o planeta Terra. É tipo, a gente vive na Terra, aqui é o Sol que conduz, não é a lâmpada elétrica. Ah, tá, pera. As duas coisas que eu levo muito sobre estar aqui, que eu tenho aprendido. A primeira é que somos parte integrada nesse todo. E esse todo não está subjugado a nós, mas é um organismo, assim, que tudo depende de tudo. Então, entender-se como parte muda a nossa cosmovisão sobre as coisas mesmo, a forma de ver o mundo, né, de enxergar. Essa interdependência, né, essa conexão muda a forma de você existir, de você pisar na terra todo dia, de você fazer um mal para alguém ou para alguma coisa, aquilo pode voltar para você também, porque está todo mundo conectado. Quando um adoece, todo mundo adoece. A outra coisa que tem me vindo todos os dias é sobre como a natureza e a força do universo, assim, ela é muito maior do que nós humanos. A pandemia está acontecendo, mas a natureza aqui continua bela, continua crescendo, florescendo. Alguém fica bilionário, a natureza fica aqui. Alguém fica pobre, a natureza continua aqui. Então eu acho que é importante refletir sobre nosso ego, nossa arrogância, assim, achando que nós conseguimos dominar alguma coisa sobre esse mundo, que de fato não, assim, milhares de coisas vão acontecendo com a humanidade e o fluxo, o pulso da natureza, ele continua, assim, vai e quem dormir, quem vacilar vai ficando para trás, assim, a natureza vai na frente, sabe? Porque é um pulso de vida muito forte, assim, clorofila injetada na veia pra gente viver, sentir o sol.
e as coisas vão acontecendo, assim, a natureza não para. Gente, graças. Graças a Deus. Todo dia de manhã quem sai da toca é o Teju. Vai rastejando a sua cauda à procura de alimento. É só raiar o tempo que ele sai da toca e vai pra mata. E não escapa nada. Teiu, tiu, tejuaçu, lagartiu, teju, tegu, jacuraru. Teiu, tiu, tejuaçu, lagartiu, teju, tegu, jacuraru. E já passou da hora desse povo sair da caverna. Chega um instante de nascer, se não nascer, mofa ou hiberna. Que não se toca e sai da toca, é engolido na floresta. E não escapa nada. Teju, tiu, tejuaçu, lagartiu, tiu, tegu, jacuraru. Teiu, tiu, tejuaçu, lagartiu, teju, tegu, jacuraru. Que partilha foi essa, meu povo? Enquanto eu estava editando esse vídeo, me peguei pensando sobre o ponto em comum que nos une. E de uma forma ou de outra, a gente está trabalhando numa cultura emergente, em algo novo que está nascendo, que emerge nesse oceano de indiferença. Cada um de nós, do seu jeito, estamos buscando trazer algo novo, diferente, colocar uma questão nessa realidade geral, tão doente e desfigurada. Por isso deixo um convite sincero: conheça o trabalho desse pessoal, do Lucas, Flaira, Júlia e Rodolfo. Essa galera tem muita coisa boa para compartilhar. E para encerrar, deixo um agradecimento bem especial mesmo ao Lucas, que fez a trilha sonora da nossa vinheta e que a gente usa bastante nos vídeos. Não dá nem para agradecer. E para o nosso canal seguir no ar, a gente precisa da ajuda dos nossos apoiadores e apoiadoras. Valeu a cada um que está lá com a gente. Se você tiver interesse em saber, conhecer mais, dá para estar participando com R$5 ou mais. O link vai estar fixado no primeiro comentário. Até a próxima. Avante!